Boa noite! Estamos começando a última live de 2024, que é a Maratona de Dúvidas de Zumbido, com dois grandes especialistas, otorrinolaringologistas, doutor Ítalo Medeiros e a doutora Lígia, né, de Belo Horizonte, doutor Ítalo de São Paulo, e eu aqui como fisioterapeuta na cidade de São Paulo também. Eu quero dar uma boa noite aqui para os meus seguidores, principalmente aqueles novos, né? Muita gente entrando, muita gente começando a me seguir aqui na minha página, né? Esses últimos dias, essas últimas semanas. Eu quero dar uma boa noite para Carline Nascimento, a Graziele Martins, o Maurício Santos. Nossa, eu tô vendo tudo embaçado aqui, meu Deus do céu, que situação. Preciso usar meus óculos mais. Mileno Almeida, a Lara Correia, boa noite. Zanato Antônio Carlos, Silene Campos, Pati Nemi. Muito bem, espero que vocês aproveitem para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, né? Eu sei que todo mundo aqui é muito carente, né, de informações corretas sobre zumbido, profissionais que possam realmente ajudar de uma forma mais efetiva, né? Deixa eu colocar aqui, vou fixar aqui, meus convidados já chegaram. Vou fixar aqui o comentário da live, do título da live, né? Dúvidas sobre zumbido. Deixa eu colocar aqui. E fixar, para que as pessoas, quando entrarem na live, não se sentirem perdidos, né? Então, vamos começar aqui chamando os meus dois convidados queridos, amigos, competentes na área de zumbido. Então, vamos lá, doutor. Os dois que também irão se apresentar para poder falar um pouco sobre a formação deles. Boa noite! Boa noite! Oi, boa noite! Meus queridos, eu acho que essa dupla é nova, né? Vocês nunca fizeram juntos. Acho que sim, né, Lígia? Acho que não. Eu Já acho que fez por alguma... aqui com a Karina, acho que não. Na Não, por live, aqui não. na A gente já live, falou, não. a gente já falou em Eu gosto de Zecast, dar uma né? Ítalo? variada. Isso Muito aí. bem, meus queridos. Feliz da vida de ter vocês aqui nessa segunda-feira, dia 16 de dezembro. Última live de 2024, né? Vamos dar uma pausa aí em janeiro. E aí só voltaremos em fevereiro aí. Para que a gente sempre possa ter pelo menos uma live por mês aí. Para tirar dúvidas dos nossos seguidores. Que são tão carentes de informações sobre zumbido. Muito bem. Então, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Lígia, minha querida, pode começar falando sobre a sua formação, aonde você atende, qual cidade. Falei um pouquinho de você. Ah, legal. Bom, obrigada pelo convite, Karina, mais uma vez, sempre um prazer, é um trabalho muito que você faz de estar aqui sempre conscientizando, trazendo informação sobre esse assunto que a gente adora falar, né? Mas que incomoda tanto, tanta gente, né? E eu sou de Belo Horizonte, minha formação em otorrino sou otorrinolaringologista, né? Médica aqui. Minha formação em otorrino foi aqui no Hospital das Clínicas da UFMI. Aí para São Tá travando Paulo, um pouquinho, para a né? Unifesp. Ah, Travou? Ô, Li, deixa eu te perguntar tá. uma coisa. Tá travando bastante. Tem como, não sei, se você tirar do Wi-Fi ou colocar no Wi-Fi e ficar do lado do roteador, por exemplo, ou tirar mesmo, usar a sua rede do próprio do celular. Tá travando bem. Tá. Ó, já parou de novo. Ítalo, querido, então vamos passar para você, que você Então tá aí se vamos lá. mexendo, tá vivo. Fale um Ô, pouquinho aí da sua formação, você já participou, acho que esse ano, acho que 2 vezes já. Então, assim, o pessoal até que já te conhece, né? Mas esse bora lá, ano, que sempre esse tem ano eu gente acho que no nova. começo, né? No começo eu acho que eu participei, E né? sim, Eu- e do caso do Bula. Ah, é verdade, é verdade. Caso de É, remissão de zumbido de um paciente isso. nosso em comum. Doutor Ítalo também estava aqui junto comigo, com o nosso paciente. Ele participou também das primeiras lives lá de trás da maratona de zumbido. Mas sempre é bom, né? Porque sempre tem gente nova por Aham. aqui. Deixa eu chamar a Lígia de novo. Pode falar, meu querido. Então, eu sou o Ítalo Medeiros, né? A Lígia entrou, ó. Voltei, continua aí, Ítalo. Então, eu sou Ítalo Medeiros,
Eu sou, na verdade, fiz minha residência no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, na USP, aqui em São Paulo, onde eu ainda trabalho, né? Eu, na verdade, atualmente sou diretor do serviço de otorrino, né? E estou por aqui, atendo em São Paulo, né? Aqui perto do HC, na Oscar Freire, né? Eu sou de formação otoneurologista, né? Otoneurologia é a parte da otorrino e das especialidades médicas e às vezes e não médicas também, mas a otoneurologia é a parte, né, que estuda o nosso labirinto e as vias que saem do labirinto para o sistema nervoso central, para o cérebro. Então essa é a otoneurologia. Então assim, eu sou otorrino, mas com a subespecialidade na otoneurologia. E minha história com o zumbido começa lá atrás, em 98, né, 99, né, quando eu fiz pela primeira vez o curso do Jastreboff, que é um dos papas do zumbido, né? Naquela época ele veio ao Brasil, deu curso para alguns otorrinos e eu me apaixonei, né, pelo estudo do zumbido, né? Eu tenho muita, né, vontade em tentar ajudar os pacientes com zumbido, né? É sempre um desafio. Né? É um desafio a cada dia, porque são muitos pacientes e às vezes efetivamente a gente não consegue, né, dar conta de tantos pacientes, mas a gente sempre percebe alguma melhora nos pacientes. Alguns remetem completamente, o zumbido desaparece, outros o zumbido não desaparece, mas melhoram qualidade de vida, melhoram, né, o seu dia a dia, né, vivem com zumbido, né, e a perspectiva da gente é trabalhar para que eles possam, mesmo que o zumbido não desapareça, ter uma vida boa, ter uma vida feliz, né, e seguir o seu caminho, né, como se o zumbido, né, na verdade, não tivesse ali, não incomodasse tanto. Então é essa nosso mote, né, Lídia e Karina. E aí a gente segue, né, trabalhando todos os dias, vendo paciente com zumbido todos os dias. Eu vejo um paciente com zumbido, um paciente com tontura, um paciente com zumbido, um paciente com tontura, né? E assim são os meus dias, né? Quase todos os dias, né? Mas é interessante, né? Nós profissionais que decidimos seguir essa carreira atendendo pacientes com zumbido, né? Eu acho que a gente realmente a gente leva no coração, né? Esses pacientes, esses casos, a gente quer ajudar, a gente quer fazer diferente na vida dessas pessoas, né? Então, porque eu sempre falo que o zumbido é um sintoma exigente. Ele exige muito do profissional, porque não adianta o profissional saber sobre zumbido de forma superficial, que não vai conseguir realmente ajudar esse paciente. E exige, obviamente, do paciente a ter resiliência, a buscar ajuda, a ir para vários profissionais, a ter muita persistência naquilo que é orientado para ele. Então, exige de todo mundo, mas assim, a gente consegue, graças a Deus, aí com muito afinco, com muita vontade, conseguir aí resultados, nem que seja de alívio, né, para Claro, esses casos. claro. Oli, conte aí, querida. Tá, voltei. A Então, conexão cortou um pouquinho, mas segue aí. e Pode eu vou, falar, fica à inclusive, vontade. eu já vou, inclusive, dizer qualquer coisa, me dê um toque aí e eu tento. Não vou mudar de lugar, porque o meu sinal aparece para mim que tá super cheio. Tá, Mas falhou ali, então qualquer coisa me dê um toque. tá. Mas eu estava dizendo que eu sou de Belo Horizonte, minha formação em otorrino foi aqui, mas eu fui para a Unifesp em São Paulo e foi onde eu fiz a minha especialização em otoneurologia, que o Ítalo já explicou aí super bem, né, do que se trata. E dentro da otoneurologia existe esse universo do zumbido, né, que acaba sendo uma área que, apesar de estar muito juntas, é um nicho diferente, né? Eu concordo com o Ítalo assim, nessa separação, que tem o paciente da tontura e o paciente do zumbido, que são dois perfis que estão aí muito do nosso dia a dia. E eu falo que o zumbido escolhe a gente, parece, né? Porque é um tipo de atendimento, de paciente que não é só uma questão da formação ali. Eu acho que quem trata zumbido, eu não sei se gosta do
zumbido, acho o zumbido que gosta da gente. Mas tem uma atração, um jeito ali, né, de lidar com o paciente que faz a gente se envolver muito. Eu amo atender paciente com zumbido, né? E é curioso a gente falar isso, porque quem tem zumbido está sofrendo muito, ninguém ama zumbido. E a É. gente que trabalha com isso ama atender, né, os pacientes que estão sofrendo e levar alívio para esses pacientes. E eu tenho também de formação, né, a medicina do sono, que é mais uma área que está muito envolvida, eu acho que na vida aqui de todos nós, porque é muito comum a gente receber paciente com queixas de zumbido, e eu tive a felicidade de, sem até saber que ia ter tanto a ver, né, no mesmo grupo até de pacientes, eu acabei me especializando também em medicina do sono, então eu fico nessas três áreas nem sempre separadas, né? Aliás, com muita frequência misturadas, tá? E eu atendo aqui em Belo Horizonte. Muito bem! Deixa eu me apresentar rapidamente, né, para os seguidores dos meus queridos Ítalo e a Lígia. Então, eu sou a Karina Bezerra, eu sou fisioterapeuta, sou zumbidóloga, zumbideira, né? Porque eu brinco dizendo assim, são tantas situações, né, que envolveram a minha vida sempre em torno do zumbido, né? Eu fiz a minha formação na pós-graduação, né? Fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP na área de zumbido. Eu dou aula na área de pós-graduação também de zumbido. Eu tenho um consultório aqui em São Paulo, no bairro de Gianópolis, onde eu atendo meus pacientes praticamente 100% zumbido ou afins, plenitude, hiperacusia, dependendo da causa. E também faço teleconsulta para o Brasil todo. Hoje mesmo atendi uma paciente de Goiânia, uma querida, que estava super mal assessorada, né? E aí eu consegui ajudar, de certa forma, eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas no Brasil todo e também fora do Brasil, né? E eu já tive zumbido, né? Hoje nos meus stories, inclusive, contei uma história de um paciente que está sem zumbido atualmente, que foi o mesmo caso que eu, que foi um zumbido metabólico, onde eu exagerei lá no chocolate, veio um zumbido bilateral pior à esquerda, ficou 6 meses, e aí o zumbido desapareceu há 5 anos, mais ou menos, ou até mais. Não quero nem saber quanto tempo faz, mas faz um bom tempo. Então, eu já tive zumbido, eu sei o que é sentir um zumbido, porque às vezes as pessoas comentam, né? Ah, só sabe quem vive, né? Então, eu já vivi, realmente, eu senti na pele o que é ter um zumbido, né? Eu brinco também dizendo que a minha filha, o nome dela é Melissa, e eu descobri há pouco tempo que significa abelha, o nome dela. Então, assim, o zumbido me capturou mesmo, né? Então, eu sou também, como a Lídia, como o Ítalo, somos realmente apaixonados por atender pacientes com zumbido. A gente começa a criar aí um vínculo, um manejo desses pacientes, mesmo sendo casos tão complexos, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Podem enviar as perguntas, já podem escrever, tá? Que eu vou fazendo as perguntas aqui aos poucos. Deixa eu ver aqui. O Marcos Nogueira. Quando você vem para Aracaju, eu estou indo para Aracaju agora, dia 24, e volto para São Paulo dia 6. Vou passar Natal e Réveillon com a minha família. Estou aqui em São Paulo há uns 25 anos, mas eu sou de Aracaju, o Ítalo de Recife e a Lígia de Belo Horizonte. Muito bem, deixa eu descer aqui. Rodrigo Alves, zumbido tipo toque, toque, toque. Pode ser emocional. Gente, o que lembra mais uma coisa rítmica, né? Elija, zumbidos rítmicos, né? Lembra mais o quê? Zumbido rítmico geralmente tem dois grandes grupos aí, né? Tem aqueles zumbidos que têm origem, quando ele é rítmico e coincidindo com a frequência cardíaca, ele pode ser de origem vascular, né? E aí diversas causas, a grande maioria felizmente benigna, mas precisa aí de um diagnóstico adequado, né? E tem alguns que têm origem muscular, né? E é muito aqui do que a gente acaba falando, né? E que a fisioterapia costuma ajudar demais. Né? A gente tem os músculos aí do corpo inteiro, todos eles foram feitos para uma função específica, mas de vez em quando os músculos eles ficam ativados de forma disfuncional, né? Todo mundo já teve aí cãibra, músculo tenso, né? Ponto gatilho com dor, mioclonia, que são aqueles pulinhos que a gente vê às vezes, é fácil ver na pálpebra. Então, o músculo, quando está ativado de forma disfuncional também, pode provocar sensações e às vezes zumbido. E o zumbido muscular
pode ter esse caráter pulsátil, né? Sim. Então, E também, por Lígia, eu exemplo, acho tem que tá outros falhando um ritmos, né? pouquinho, Como né? é, tá Lígia tá falhando um pouquinho. falhando. tá. Tá Então, falhando bem. eu vou, Eu acho que deveria, poderia tirar, eu, Lígia, a internet. eu tirei e o 4G ficou pior, mas eu vou tirar e vocês continuam aí, vou procurar um lugar de sinal bom. Tá Eu bom. moro no meio do mato, sabe, gente? Tem esse problema de vez em quando Que chove. delícia! Então eu vou tentar tirar aqui o Wi-Fi, mas vou pegar um lugar melhor. Agora Sigam Tá. aí que tô com melhorou. Obrigada, vocês. querida. Olha só, então, complementando aí, né, os zumbidos rítmicos, além do toque, toque, toque do Rodrigo, também nós temos outros sons rítmicos, cliques, estalidos, bolhas estourando, asa de borboleta batendo, vibração, motor de geladeira, né? Ali já comentou aí do pulsátil, que pode acompanhar ou não as batidas do coração. E esses outros, exemplo, a gente associa muito a questão muscular. E ele perguntou assim: isso pode ser emocional? Olha, Rodrigo, quando a gente está mais estressado, por exemplo, mais ansioso, sabe o que acontece? O músculo ele tende a ficar mais tenso. Existe uma conexão muito grande entre emoção e músculos. A gente tende a contrair mais, a gente tende a tensionar mais os ombros, a gente tende a fazer mais bruxismo, principalmente de vigília, fazendo apertamento nos dentes, e tudo isso pode, consequentemente, ativar os músculos e gerar esse tipo de zumbido, tá bom? Então a gente pensa assim, lá atrás, a emoção influenciando aqui essa parte muscular, tá? Tem uma pergunta aqui da Anne Espadini. Faz 3 anos que tem um zumbido muito forte, igual uma cigarra cantando 24 horas. Um zumbido alto, sempre muito problema de rigidez na cervical. Pode ser daí o meu problema, Ítalo? O que é que você falaria para Anne Espadini com esse zumbido tipo cigarra? Sim, na verdade, veja bem. Tudo o que a gente sabe é que sempre, na maior parte esmagadora das vezes, existe alguma coisa com a via auditiva. Então, esse problema na cervical, ele pode, de alguma forma, pela contratura, liberar uma estimulação elétrica, né, que vai fazer uma influência sobre a via auditiva e vai gerar o zumbido. E é isso que a gente chama de zumbidos somatosensoriais, quando os músculos e as articulações, né, inflamados ou necessariamente contraídos, a contração não deixa de ser um processo inflamatório, e essa inflamação é capaz de despertar estímulos, né, que vão pelo sistema somatosensorial, pelos nervos somatosensoriais, e que fazem conexão com a via auditiva, através de um mecanismo que a gente chama de neuroplasticidade, e a partir daí estimulam a via auditiva. E quando essa via auditiva está estimulada, né, você vai perceber no cérebro não como dor, e sim como zumbido. O zumbido é uma hiperexcitabilidade, um aumento de descargas elétricas na via auditiva. Porque para ser percebido como som no cérebro, tem que chegar através da via auditiva, né? Porque se chegar através da via somatosensorial, você vai perceber como contratura e como dor. E não é isso que você percebe. Então, sim, né, a rigidez cervical pode, de alguma forma, estar influenciando a via auditiva. Mas, nesse caso, você precisa fazer uma avaliação global para ver qual é a participação do músculo, a participação das articulações e para ver como é que está o seu status, o seu estado auditivo. Porque, sem dúvida nenhuma, é aí o grande problema, né? O problema, a gente acredita que é uma quebra da integridade da audição, né? E aí vem toda essa questão da circuitaria e os músculos, eles influenciam demais a via, né, auditiva. Não só a via auditiva, né? A gente sabe que o músculo influencia tudo, né? Mas a via auditiva particularmente, né? Então a gente sabe aí dos zumbidos somatosensoriais há mais de 30 anos,
né? Realmente, nos últimos 15, 20 anos, foi que a gente colocou um olhar especial para eles, né? Com a participação aí dos fisioterapeutas, né? Nesse trabalho, junto ao otorrino, que está acompanhando o paciente. Então, essa dupla, né? De otorrino e fisioterapeuta, junto com uma gama grande de colegas, né? Da área da saúde, né? Permitiu que a gente entendesse melhor, né, esse funcionamento todo aí das conexões entre a musculatura e o nervo da audição. Perfeito. Ó, só para vocês entenderem, porque vocês podem pensar assim, por que que uma vez eu tive um torcicolo, contraiu tudo, eu fiquei com dor e eu não tive zumbido, né? Porque zumbido sempre tem relação lá na base, ou com a perda auditiva, ou com alguma lesão nessa via auditiva, que às vezes nem sempre os exames mostram, mas a lesão está lá, tá? Então aí veio o gatilho, esse gatilho foi a questão muscular, mas a base sempre tem que estar relacionada, obviamente, como o doutor Ítalo falou muito bem aí, esse termo dessa quebra da integridade aí, dessa via auditiva, tá bom? Continuando aqui, a Carlene Nascimento, 87. Carlene, acho que respondeu seu questionamento também, falando que o namorado dela teve um mau jeito no pescoço, andando de skate, e que a doutora Cati Rezende, né, passou seu contato. Então, é essa linha, tá, Carlene? É essa explicação toda que o doutor Ítalo falou muito bem aqui. A Graziele Martins, Lígia, zumbido unilateral de Meniere. Esse zumbido, ele pode ter remissão? Você já viu casos de Meniere em que o zumbido desapareceu? Olha, Meniere, ele leva à lesão mesmo da orelha interna, né? Com perda de audição. Então, são aqueles. Vocês estão. Melhorou meu sinal aí, gente? Melhorou. Melhorou. Tá, joia. Obrigada. Então, o zumbido do Meniere é aquele da perda de audição mesmo, né? Clássica, é, independente do grau, né? Vai depender aí da fase e da intensidade, evolução da doença. Então, entra como um zumbido neurosensorial. A gente sabe que todo zumbido pode ter vários fatores que modulam e fazem ele piorar. Então, mesmo no paciente com Meniere, quando a gente trata os fatores que são fatores de piora, a gente pode melhorar bastante. Quando a gente reabilita essa audição, porque esses pacientes costumam fazer uma perda de audição importante, isso também melhora muito. Então, não vou dizer que sejam aqueles casos que são mais frequentes de com um tratamento adequado a gente chegar à remissão completa. Porque tem alguns pacientes que quase não têm perda de audição, que o zumbido, como no seu caso, né, Karina, ele veio ali, o gatilho foi uma questão metabólica, ou para os pacientes que não têm perda e que têm um zumbido predominantemente somatosensorial. Nesses casos, é mais fácil a gente pensar, mas também não acho que seja impossível. Tem pacientes que têm perda de audição e não queixam do zumbido. Pode ser que ele não exista ou que ele está ali e não chama nenhuma atenção, né? Que ele seja desprezível. Então, eu acho que não dá para a gente falar, a gente não consegue prometer nada, mas sem dúvida dá para tratar e ficar muito bem. E é até curioso, eu tenho uma paciente. Eu falo que para mim todo zumbido é zumbido, só é complexo, se é zumbido é complexo, né? Porque só é zumbido porque chega no cérebro, todo aquele mecanismo que o Ítalo explicou. Então, toda essa ativação da via central ela é ativada, mesmo quando a gente está falando dos casos que tem muita influência muscular, né? E por outro lado, mesmo esses que são neurosensoriais, né? Que têm origem principalmente, predominantemente na perda, eles também podem piorar com fatores externos. E aí eu tenho pacientes que, mesmo com perda de audição, inclusive igual por Meniere mesmo, fazem muita piora quando tem tensão muscular. Eu tenho uma paciente que virou assim, fã de carteirinha da fisioterapeuta e toda piora que ela tinha, ela ia lá ao ponto de eu ter que dar uma puxada de orelha, porque ela teve crise de Meniere, em vez de me procurar, ela foi para a fisio, caiu a audição e ela nem viu. De tanto que ela melhorava em certas épocas, que o zumbido dela, que veio pela perda, sofria muita interferência muscular. Então, assim,
todo zumbido precisa ser, todo paciente com zumbido precisa ser avaliado por completo, né? E todos os fatores de piora merecem, na minha opinião, aí um olhar cuidadoso assim as ferramentas que a gente tem para tratar zumbido, a gente vai avaliar de acordo com o que está mais evidente ali no momento, né? Sim. Então, assim, eu acho que não dá para desanimar, todo paciente merece ser tratado e ficar bem, mas realmente sobre qual caso que tem mais chance de remissão completa ou não, isso é difícil, mas os casos com perda importante realmente não são os que a gente pensa primeiro nisso, Uhum. né? Não sei a Ó, opinião uma aí de coisa que eu vocês. sempre comento aqui nas lives, né, que o nosso target, né, nosso objetivo inicial, né, de todo profissional que trabalha com zumbido é colocar esse paciente para funcionar na vida dele. Ele precisa dormir, ele precisa trabalhar sem perder a concentração, assistir uma TV, não ser afetado emocionalmente por esse zumbido, né? Esse é o nosso objetivo principal. Então, pensem sempre na maneira que vocês precisam viver de uma forma mais funcional, funcionando, normal, tá? Porque, obviamente, a remissão não é para todo mundo, não é ainda para a maioria, é para uma porcentagem ainda. Existe remissão? Existe, mas é para uma porcentagem, tá? Então, a gente precisa focar um pouco mais nessa questão, colocar nossa energia em melhorar, em aliviar, em ter qualidade de vida. É como se a gente fosse numa sorveteria. Quando a gente vai na sorveteria, a gente quer tomar um sorvete, né? A gente quer tomar um sorvete. Agora, se vem com uma cereja em cima do sundae, aí a gente fala, nossa, ainda eu recebi uma cerejinha aqui em cima do sundae. Então, o sorvete, o sundae, é a melhor, é a qualidade de vida, é vocês funcionarem na sua vida. Se vem com a cereja, eu brinco dizendo que é a remissão aí que a gente conseguiu aí como bônus, tá bom? É. Então, você já viu o caso de remissão com Menier? Já, eu já tive pacientes que tinham um Menier controlado, e que eu botei aparelho e eles melhoraram. Eles não percebiam mais o zumbido. E Uhum, aí tirava o aparelho e ele continuava sem perceber. Ah, Mas, como uhum, a gente já falou, né, não é a maioria, é a minoria. E, na verdade, tem muitos fatores que corroboram, né? A começar que o paciente com Menier, via de regra, são pacientes mais ansiosos do que o habitual, né? Eles estão dentro de um complexo de doenças, né, que envolvem muitas questões, né, ansiogênicas, uhum, né, muita ansiedade. O paciente com Menier, ele tem, né, um pouco mais de ansiedade do que o paciente, né, convencional de zumbido, por exemplo, né? Então, eu sempre falo, né, que para esses pacientes, às vezes, que têm questões emocionais, a separação com o zumbido é muito mais um desquite do que um divórcio. Né? É quase que um litígio às vezes, né? E, assim, em outras palavras, é mais difícil a separação, né, dos corpos, porque o zumbido, na verdade, para a literatura, né, eles falam que há uma corporização do zumbido, é uma percepção dele como uma parte integrante do como um corpo do membro? paciente, como um membro, exatamente. E aí ele não consegue essa dissociação. Mas veja, existe possibilidades, existem várias técnicas que a gente pode usar, né? Nos pacientes que têm influências somatosensoriais, a fisioterapia tem um papel decisivo, importantíssimo, né? Quando a gente fala, até recentemente teve uma questão com a Karina, né, de algumas pessoas indagando o papel da fisioterapia dentro do tratamento do zumbido. Isso é inquestionável, né? Inquestionável. Né? Eu sempre falo que, e meu pai falava muito isso, né? A ignorância é meio atrevida às vezes. Então, gente, é importante entender que isso não se tem mais discussão, né? Existem muitas formas de a gente tratar zumbido, muitas. Obviamente que não é só a fisioterapia. O otorrino, às vezes, ele vai medicar, às vezes ele vai tratar a parte auditiva, vai tratar o sono, né, Lígia? perfeito. Quantas vezes a gente melhora a qualidade do sono do paciente, às vezes
vezes com remédio, às vezes com terapias cognitivas, às vezes com meditação, enfim, né? E melhora o paciente com zumbido. Então, assim, vamos, né? É importante que a gente saia um pouco dessa coisa assim, olha, que não tem nada para fazer, que vamos. Eu já tentei um monte de coisa, eu sempre brinco, né? O que que você tentou? O que que é tudo que você já fez? Porque às vezes o tudo que você já fez, para mim, é muito pouco, né? Eu não sei exatamente o que você fez. Tem pacientes que chegam para mim e dizem, doutor, já fiz um monte de exame de sangue. Eu digo, mas quais? Né? O que você já investigou? Né? Me traz, que eu preciso saber, porque se você já foi no colega e não resolveu, eu quero olhar de um jeito diferente o seu zumbido, né? Então, acho que é muito importante ter essa visão. Mas sim, a resposta é que pode acontecer uma melhora mesmo nos pacientes com MNE. Mas, sem dúvida nenhuma, concordo integralmente com o que a Lígia falou. Interessante você ter tocado nesse assunto, porque é tão comum essa questão da pessoa falar, já fiz todos os meus exames, os exames necessários, aí na hora que eu vejo aqueles exames e eu sou acostumada a trabalhar com grandes especialistas como o Ítalo e outros colegas, eu falo, não, você não fez nem 10% do que deveria ser feito, peraí, deixa eu te encaminhar para um colega que saiba. Então, muito bom você ter tocado nesse assunto. A Solarenas, não é Sol Arenas. Como a última pergunta foi para a Lígia, Ítalo, o zumbido causa demência? Daí eu queria que complementasse com esse vídeo que está rolando aí, viralizou, e que, assim, 90% dos meus pacientes têm me perguntado no consultório também. Zumbido causa Alzheimer, leva a Alzheimer, tá demais isso ultimamente. Queria que você falasse sobre demência, Alzheimer e zumbido. Recentemente eu fui convidado do Congresso da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia para falar sobre audição, equilíbrio e declínio cognitivo, demência, né? A gente chama de declínio cognitivo, porque demência, na verdade, o declínio cognitivo é a redução da questão da memória, né? Dessa parte mais cognitiva. Deixa eu explicar uma coisa. A questão é que o zumbido não tem nada a ver com a demência. O zumbido em si, não. Né? Sabidamente, por você ter zumbido, você não vai ter, né, demência porque tem zumbido. Então, essa relação, né, ela não se faz triangularmente nesse sentido. O que que acontece? Quando você tem uma tendência a ter um declínio cognitivo por Alzheimer, que a gente chama demência de Alzheimer, ou demência senil, que é pelo envelhecimento, ou demência vascular, que é por acidentes vasculares, por hipóxia, por diminuição da questão vascular, né, por alterações de circulação, esses declínios cognitivos, essas demências, né, elas acontecem à revelia de qualquer coisa auditiva, né, de qualquer coisa auditiva. O que se tem muito na literatura é que as pessoas que têm declínio cognitivo, né, e têm uma perda de audição, né, elas evoluem pior do declínio cognitivo. Ou seja, se você vai ter um declínio cognitivo por qualquer aspecto, né, Alzheimer, senil, corpúsculo de Lewy, tem uma série de causas e etiologias. Quando você tem perda de audição, os estudos mostram que a evolução é mais desfavorável. Não se tem ainda na literatura, né, provas convincentes que é a perda de audição que define que o paciente vai evoluir com declínio cognitivo. Não tem. Há uma discussão se isso tem uma relação de causalidade, mas uma relação entre a evolução da demência e a perda de audição, isso a gente sabe que tem. Portanto, os pacientes que têm declínio cognitivo têm que precocemente serem protetizados ou sofrerem um processo de reabilitação auditiva se esse paciente não estiver escutando bem. Porque isso vai ajudar a preservar a cognição, a memória dos idosos. Então, isso não se tem relação. A grande questão é que saiu um vídeo por aí dizendo que o zumbido causava demência. E isso é
É Alzheimer, que é um tipo de demência. E, teoricamente, não existe essa comprovação em nenhuma hipótese. O que tem é os pacientes que não escutam bem, né? Eles podem ter uma evolução bem pior de Alzheimer. Aí, o que acontece é o seguinte: os pacientes que têm zumbido, né? Eles têm uma chance muito grande de ter surdez. 94% dos pacientes com zumbido têm surdez por um efeito uma consequência da surdez. Mas não que o zumbido cause a demência. Então, não. A resposta é não. O zumbido não causa demência, né? O Oi, zumbido Ítalo, dá a eu perda de vi audição. uma postagem de um médico aqui no Instagram, né, um neurologista, ele postou lá o estudo falando que geralmente as pessoas que têm o declínio cognitivo, né, no caso uma demência, por exemplo, que está associada a uma perda de audição, geralmente seriam aqueles que estariam mais relacionados à depressão. Você leu alguma coisa sobre isso? O que é que você acredita sobre isso? Na verdade, é um conjunto de fatores, Karina, porque quem tem perda de audição, o idoso com perda de audição, ele tende a ser mais deprimido, muito mais deprimido, ele vai ter isolamento afetivo, isolamento social, portanto. Então, os pacientes, né, não se tem mais dúvida que precocemente você precisa protetizar o idoso com perda de audição. Né? Ou, na verdade, eu gosto mais da expressão reabilitação auditiva. Você Isso, precisa usar o aparelho reabilitar. auditivo. Porque às vezes não é só aparelho auditivo, às vezes tem alguma cirurgia, às vezes tem algum remédio, Uhum. né? Tá, É reabilitar a audição do certo. paciente. Então, assim, porque o paciente com surdez, sim, tem mais chance de evoluir com depressão. E, obviamente, a depressão vai ter uma associação desfavorável também para o declínio É cognitivo. verdade. Então, Uhum. é uma triangulação. Na dúvida, o que tem que ser feito é tratar a audição. Agora, não o zumbido. O zumbido é consequência de uma perda de audição. Não necessariamente, né? O zumbido em si não tem nada com a demência, né? Agora, o paciente que está tendo declínio cognitivo, por ter perda de audição, também, muitas vezes, tem zumbido. Então, por ter zumbido, as pessoas entendem que talvez o zumbido tenha a ver com a demência, mas não, né? Eles podem ter a mesma causa, né? Mas sem uma relação de uma causa matriz, que a gente chama, sem ter uma relação de consequência, ou seja, não é o Perfeito, zumbido que vai perfeito. piorar a Gente, demência, então, o declínio ó, cognitivo. temos quase 56, temos 56 pessoas aqui nos ouvindo. Então, vocês pelo menos já sabem disso. Relação de zumbido com Alzheimer e demência, não. É mais relacionada à questão da perda, tá bom? O que Ó, acontece nessa história, só complementando aí, a gente que trabalha, né? A gente é otorrino, trabalha com perda de audição, existe uma importância grande nessa reabilitação precoce. E aí os estudos recentes, como o Ítalo falou, associam, não necessariamente essa questão de ser causa, né? Mas a demência com a privação auditiva, o idoso que fica lá surdinho, sem ouvir muito tempo, e isso pode piorar a memória e tem relação com a demência, né? Isso tem uma causa, tem um motivo até nobre disso ser chamado a atenção pelos especialistas. Gente, vamos reabilitar e tudo mais. Por essa questão, audição e cognição, que a gente sabe que é importante. Mas aí as pessoas já fazem uma associação que não se Uma livre justifica, né? associação, né? Que aí é. e é sobre a questão do zumbido. E aí, o zumbido, as pessoas já têm medo e já acham que o zumbido é quem causa as coisas. O zumbido não é quem causa a perda e nem é o zumbido que vai ser o culpado por uma demência. Então, assim, é só entender que realmente tem uma importância quando a gente fala sobre esse assunto, porque reabilitação auditiva é muito importante nos pacientes com zumbido e sem zumbido. Se tem perda, tem que reabilitar essa história. É importante, mas daí a fazer essa confusão toda e chegar a essa Perfeito. consequência que o coitado, né? Tem só uma coisa que eu queria colocar, Karina, para complementar. Veja, essa coisa começou em 2017, 2018, quando o Lancet, é uma revista Foi, super de peso, publicou um foi. primeiro trabalho. E agora eles publicaram o segundo trabalho em agosto de setembro de 2024, reconfigurando alguns fatores. O que acontece é o seguinte: ter perda de audição é um meio, né, que você pode modificar,
né, a evolução de uma demência, de um declínio cognitivo. Então é por isso a importância de se falar disso. O paciente que está tendo perda de audição, gente, vamos tratar a audição dele, Exato. independente de se ter zumbido ou não. Se tiver zumbido, provavelmente quando eu tratar a audição, eu tenho chance altíssima de melhorar o zumbido também. Mas não necessariamente que eu vou ter que tratar o zumbido para a pessoa não ter, né, demência. Isso não. Tá, Tá? Criar esse perfeito. pânico em Ó, torno do... gente, se vocês puderem encaminhar essa live para colegas, pessoas que têm zumbido, profissionais que vocês acham que vai se interessar, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó, no canto à direita, aqui embaixo. Encaminha essa live aí para outras pessoas se beneficiarem, tá bom? O Renato 4424 poderia falar um resumo do zumbido somassensorial e síndrome tônica do tensor do tímpano, que é uma sigla STTT. Bom, a gente já falou bastante sobre a fisiopatologia do zumbido somassensorial, mas algumas características principais, né? A dor, quando a pessoa sente uma dor, esse zumbido geralmente aumenta de volume com a presença da dor. Paciente que tem zumbido, disfunção temporomandibular e bruxismo precisa ser avaliado, né, por dentista também, além do otorrino dentista, pelo fisioterapeuta, para ver essas questões musculares, né? Normalmente esses pacientes têm uma cronologia muito nítida, no sentido assim, eu tive um torcicolo, veio o zumbido, começou minha disfunção temporomandibular, veio o zumbido, eu comecei uma fase com bruxismo, veio o zumbido, eu tive uma dor aqui de cabeça no pescoço, veio o zumbido, eu tive uma pancada, como um paciente meu, foi esquiar, teve uma lesão na cervical, né? Ou então teve um deslocamento aqui na mandíbula, começou o zumbido. Então tem essa coisa do tempo, da cronologia, é muito nítida. Então tem essas características, são pessoas que muitas vezes modulam o zumbido com movimentos do pescoço, da mandíbula. Quando o movimento o zumbido altera, ele modula, seja o volume ou a frequência, né? São pessoas que muitas vezes têm pontos gatilhos, são pontos de contratura nessa região de cabeça e pescoço, né? Então é mais ou menos isso. A síndrome tônica, os três sintomas mais comuns que eu recebo no consultório. O paciente normalmente vem com zumbido, plenitude auricular, que é a sensação de ouvido tapado, e vem com hiperacusia, que é essa sensibilidade a sons. Tem outros sintomas, né? Mas é uma lista grande, mas esses são os mais comuns. E normalmente é consequência, às vezes, de um choque acústico. Sabe aquela coisa de você vir um som alto, de repente, assim, ai, você, uau, né? Um choque acústico. Isso pode gerar uma síndrome tônica, além do bruxismo, pode gerar síndrome tônica. Disfunção temporomandibular também pode gerar síndrome tônica, tá? Esses são os mais comuns. E pessoas muito ansiosas também. Porque o tensor do tímpano é um músculo serotoninérgico. Ele é um músculo que tem inervação serotoninérgica. Então, ele responde muito a pessoas estressadas, ansiosas. Aí ele se contrai. Ele fica aqui na orelha média, fica aqui dentro do nosso ouvido. É um músculo bem pequenininho. Aí ele se contrai e gera essas sensações todas. Tem pessoas que falam que sente vibração dentro da orelha, né? Sente sensação de formigamento, queimação, dormência. E aí vai. Mas é muito comum no consultório de um fisioterapeuta. Seguindo aqui. A CIO 5872, preciso de uma direção CIO, ó. O que eu te recomendo, busca profissionais que sejam especialistas em zumbido. Talvez você esteja aí passeando, às vezes, em generalistas, que são profissionais que não entendem do assunto. E aqui eu faço lives com profissionais que são especialistas, então você pode entrar em contato com eles, eu estou aqui. E muita gente faz teleconsulta, se caso você more numa cidade que não tem especialista presencial. A Raíssa Bulgarelli. Tem um zumbido porque retirei um meningioma na base do crânio. Nasceu no sexto nervo, mas na cirurgia foram afetados o sexto, sétimo e oitavo nervo. Então, fiquei surda do ouvido esquerdo e um zumbido constante e alto. Tem tratamento, Lígia? Bom, como a gente já falou, né? Zumbido sempre tem tratamento. E o tratamento, nosso foco é tratar o desconforto. No caso dela, veio por uma perda de audição, né? E infelizmente, esse tipo de lesão, né, cometendo nervos,
pode acontecer, né? A gente está falando de uma condição que é benigna, mas que por proximidade ali acabou comprometendo o nervo auditivo e veio a perda. E o zumbido vem como consequência. O tratamento, sim, existe, assim como a gente faz para todos os outros casos de zumbido, tratando tudo que influencia na piora, né? Tudo que faz esse zumbido ser mais desconfortável, né? Vai precisar, claro, né, de um otorrino com experiência, avaliar esses possíveis fatores de piora e cercar todos, né, na medida do possível, mas sim, é possível melhorar dessa condição, sim. Ótimo. Ítalo, quer fazer algum comentário desse caso? Na verdade, um meningioma deve ter sido um meningioma relativamente grande, infelizmente, é um risco que pode acontecer, porque eu não sei exatamente qual era o grau de proximidade desse meningioma com o nervo da audição, né? E o nervo da audição ali, ele passa no conduto auditivo interno, a gente chama lá numa região bem estreitinha, né, do ouvido interno, da orelha interna, né? E pode a retirada do meningioma causar isso. Realmente a gente precisaria entender o caso dela especificamente. Precisava entender também qual é o grau de, na verdade, o grau de perda que ela tem. Porque, na verdade, se for uma cofose, uma ausência total de resposta, às vezes até dá para fazer um implante coclear, dá para fazer um procedimento mais. Ah, então e se for parcial? Se for parcial, a gente consegue trabalhar com prótese, né? Tem várias técnicas e dá para fazer também uma série de coisas, né? Se tem um comprometimento muscular, dá para fazer realmente uma terapia somatosensorial, uma fisioterapia, né? Existem remédios que a gente às vezes usa para quando existe esses traumas neurais, né? Existem alguns remédios como anticonvulsivantes, né? E a gente usa e tem uma certa, né, resposta. Não é ausência de resposta de jeito nenhum, mas precisa ver, né, como é que foi a coisa e qual é o grau de sequelas, né, que na verdade foi resultado desse procedimento, que sem dúvida nenhuma devia ter realmente a necessidade de ser operado. Então precisa realmente entender melhor, porque às vezes você diz assim, olha, eu tô com audição muito ruim, mas não foi lesão total, né? Você tem uma lesão parcial. Às vezes você bota um aparelho e o paciente melhora. E melhora muito. Eu tive vários pacientes com meningioma, com neurinoma, né? E a gente tem resposta. Sempre se tem algum tipo de resposta. Essa é a grande verdade. A comentário aqui da Rosa Laura 113, que eu acho que também serve para muitas pessoas, né? Ela colocou aqui, eu tenho 8 anos, há 8 anos que eu tenho zumbido, eu não sei mais o que fazer. Olha só, sempre que vocês se sentirem com essa sensação, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde ir, de novo, eu faço lives aqui uma vez por mês, tem muitas lives gravadas aqui na minha timeline. Então, assim, eu sempre estou em contato com vários otorrinos aqui no meu Instagram. Então, quando você não souber o que fazer, busque um especialista em zumbido. Ele que vai ser que nem aquele ermitão que coloca uma lanterninha para iluminar seu caminho, tá? Então, de novo, não generalistas é uma coisa, especialista é outra. Então, aqui temos profissionais, inclusive aqui no canto, aqui em cima. Clica aqui em cima. Para quem não me segue, ou não segue o Ítalo, a Lígia, passa a seguir a gente. Começa a seguir veja as nossas postagens, entre em contato com a gente, que de alguma forma aqui a gente está aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Muito bem, descendo aqui. A Carolina Bastos, sempre tive problema com maxilar, mandíbula, né? Que ela fala, instalando. Né? A mandíbula é essa parte móvel, né? E aqui que é a maxila, que é essa parte mais rígida. Desde adolescente, eu tenho que abrir a boca o dia inteiro. E durante a malhação, né, ela treinando, esses dias apareceu um chiado, né? Veio um zumbido. Já tem 3 semanas e desde adolescente eu tenho um ouvido tapado. Olha aí, de repente pode até ser uma questão relacionada aí a realmente a mandíbula, podendo levar a sintomas como zumbido, ouvido tapado, hiperacusia, sensibilidade a sons, tudo isso que eu já falei sobre a síndrome tônica. Então, Carol, além do otorrino que você deve consultar, provavelmente ele vai pedir exames e o principal, audiometria, que é o básico,
e aí, consequentemente, um dentista e um fisioterapeuta para poder ajudar no seu caso, tá bom? Bem comum. Muita rigidez Lembrar, maxilar. né, Karina, que na verdade a gente tem os distúrbios da articulação temporomandibular. E a gente aqui tem distúrbios, na verdade, articulares, né, que muitas vezes a gente vai pedir ajuda dos dentistas, e hoje em dia tem dentistas, né? Quarta-feira mesmo eu fui da banca de um dentista que ele está fazendo um trabalho super bonito, né, com aparelho, né, com aparelhos de oclusão, né? Aqueles aparelhos estabilizadores de mordida e vendo o efeito disso sobre o zumbido. Então, tem os dentistas que trabalham com a parte articular e tem os fisioterapeutas que trabalham com a parte, né, da musculatura mastigatória. Então, assim, é o otorrino, mais o dentista, mais o físio, né? Uma equipe de pessoas que podem ajudar você, né? Realmente, não é uma coisa assim, não é para desistir. De jeito nenhum. Não, imagina, ainda mais no caso dela, que tem relação com músculo, articulação. Esse tipo de zumbido, ele é tão tratável, tão controlável, é tão bom de ser tratado, não desista. A Raíssa Bulgarelli, iniciei o tratamento com neuromodulação. Eu tenho resultado para zumbido. Ítalo, fala um pouco da neuromodulação. O que os estudos mostram? Dá resultado no zumbido? Mas que tipo de neuromodulação especificamente? Tem A primeira vários. coisa é neuromodular, é você usar um outro nervo, né, que não é o nervo da audição, né, que é o nervo que vai gerar o zumbido, para, né, gerar uma alteração na percepção do zumbido. Então, quando você faz uma modulação muscular, não deixa de ser uma neuromodulação. Mas você tem muitos tipos de neuromodulação. Então, essa coisa de neuromodulação hoje ficou meio, né, em aberto. O que que é a neuromodulação? A fotobiomodulação, estimulação é uma neuromodulação, né? A própria, o tratamento, quando a Karina faz um agulhamento seco, é uma estimulação, né, neural que vai melhorar o trânsito neural, o trânsito do nervo da via auditiva. Então, tem vários tipos de neuromodulação. Né? Tem neuromodulações, né, com estimulações elétricas, Estimulação auricular estimulações vagal. auricular vagal, né? Tem estimulações magnéticas, né, transcranianas, tem estimulações elétricas que as pessoas abrem pequenos trépanos na cabeça, fazem pequenas trepanações na cabeça e estimulam determinadas áreas. Então, tem estimulações da língua, né? Com o que é o Brainport, que é o Pons, né? Lenire. Estimulações, o Lenire, que é a estimulação da língua também, né? Tem estimulações vagais aqui no vago, tem estimulações elétricas vagais aqui. Então é tudo neuromodulação. Veja, sim, a resposta é: através da neuromodulação você pode ter respostas positivas no tratamento zumbido, né? E vale a pena tentar. Só que assim, tem coisas que a gente sabe que são mais efetivas e coisas que a gente sabe que são menos efetivas. E tem coisas que a gente sabe que são mais efetivas para um tipo de paciente e coisas menos efetivas para outro tipo de paciente. Então, assim, não é só a neuromodulação, é o que você tem também, né? Porque às vezes você tem um zumbido de 50 anos, né? Que tem um network que a gente chama, tem muita comunicação neural na cabeça, e é mais difícil esse paciente, né, que uma neuromodulação Sim. seja efetiva. E pacientes mais simples, que tem zumbidos de 3 meses, 4 meses, e que com a neuromodulação você consegue ter um resultado melhor. Então, assim, em outras palavras, eu acho que você tem que ver, né, procurar realmente o médico, o otorrino, e ele pode, né, e o fisioterapeuta tem muitas formas também aí, né, Karina, de neuromodular isso, com Sim, inclusive assim, eu elétrica, falo com que foi pens, com assim, um vagal. divisor de águas na minha prática clínica, depois que eu comecei a utilizar a estimulação auricular vagal para tratar o zumbido, que é um tipo de neuromodulação. Eu tenho respostas que antes eu não tinha tantos resultados, tá? Então, assim, São muito. siga em frente. Agora, outra coisa também que vai determinar qualquer tratamento, se vai ter uma evolução favorável ou não, é a parte emocional desse paciente. O quanto tá obsessivo, hipervigilante com aquele sintoma e fica pensando nele o dia inteiro
inteiro e ficar vendo coisa o dia inteiro de zumbido, zumbido pra lá, zumbido pra cá. Então, isso vai realmente falar se vai ser favorável ou não para esse paciente no final das contas, tá bom? Então, cuidem do emocional de vocês. A Rosalaura, 113, Lígia, ela fez uma pergunta que eu acho que é um gancho para falar algo super importante. Qual remédio é bom para o zumbido? Ó, remédio para o zumbido, eu acho que até quem já ouviu a gente responder antes, as pessoas vão sempre perguntar na esperança de um dia ter Tem um o remédio para remédio. tratar todo mundo. Até eu tô nessa fila para esperar. Não existe um remédio para tratar zumbido. A gente usa remédio para tratar os pacientes com zumbido? Sim, com muita frequência, sempre que existe indicação de tratar qualquer condição associada ao zumbido que mereça um ajuste específico que a medicação vai trazer. A gente já falou aqui que a gente precisa tratar os músculos. Algumas vezes a gente usa o relaxante muscular. A gente já falou que algumas vezes o zumbido tem causa metabólica. Algumas vezes, além de passar dieta, atividade física, a gente precisa tratar uma condição metabólica e com medicação. A gente já falou que o zumbido tem relação com o fator emocional, né? A parte psíquica do paciente, quando está muito envolvida, né, influenciando, ela precisa ser tratada, e isso também a gente vai tratar com terapia, com orientação e muitas vezes com medicação. Então, sim, existe uma gama de medicamentos que podem ser usados, mas não existe um que seja específico do zumbido, né? Que vai lá desligar a chavinha do zumbido. A gente tem que avaliar cada indivíduo, tudo que envolve a história desse paciente, o sintoma do zumbido dele, o que vem tanto de causa, né? Pensando no diagnóstico, o que foi o gatilho, se tem uma perda de audição ou não. Ah, perda de audição, quando o paciente tem um zumbido por Meniere, que fez ele ter uma perda de audição, a gente precisa tratar o Meniere. Então a gente tem que avaliar essa história e tratar o que precisa ser tratado, tanto em Perfeito. termos de Lembrando que doença como em termos de paciente, tratar o gente, paciente, zumbido certo? é sintoma, não é doença, tá bom? Então tem que ver o que tá levando aquele zumbido para poder tratar, seja com medicamento ou com outras formas, tá? Tem um questionamento aqui, Ítalo, da Ana Lúcia. Ela falou assim: ah, eu fui no otorrino, ele não pediu nenhum exame de sangue, né? Só audiometria. É importante esses exames de sangue? O que geralmente você quer buscar nesses exames de sangue? Nossa, assim, para mim, a história da avaliação do zumbido é fundamental. Entender como ele começou, como ele evoluiu, o que piora, o que melhora, né? Entender quais são as suas preocupações em relação ao zumbido. Então a gente chama isso de anamnese, né? Que é toda a história do zumbido, as relações que você fez com ele, as relações de piora, de melhora. Essa é a primeira parte da consulta. A segunda parte da consulta é o exame, né? Onde você vai olhar, fazer uma otoscopia bem feita, olhar o nariz, olhar a garganta, avaliar o pescoço, avaliar a parte muscular, avaliar a parte, né, da boca, para ver se tem linhas de mordidas, a gente chama linha alba, a língua crenada, que é a língua, né, do apertamento, a gente vai ver o músculo. Então, essa é a segunda parte da consulta, é o exame físico, né, que o médico faz para olhar você como um todo, né? E por fim, os exames, é importante, claro que é importante. Primeiro o exame, sem dúvida nenhuma, a audiometria. A audiometria é o exame mais importante, né, no entendimento do zumbido, porque a gente sabe que 94% dos pacientes têm audiometria alterada, né? E aí, depois disso, exames de sangue, exames de imagem, exames de sangue para todos os pacientes. Eu preciso entender, né? O ouvido é metabolicamente muito ativo. Ele
ele tá sofrendo influência de tudo, né? Que tá passando no sangue, naquele milissegundo. Então, é claro, se a glicemia tá descompensada, se a glicose tá muito alta, a insulina é alta, se o tireoide tá descompensada, as vitaminas estão alteradas, né? E tem mais, muitas vezes, além desses exames metabólicos, você precisa entender, né? Pedir exames de sangue também para entender causas de surdez, né? Tem pacientes que têm deficiências de vitamina B12, por exemplo, tem pacientes que têm alterações de autoimunidade, doenças autoimunes, que pioram a evolução da surdez, né? E por aí vai. E muitas vezes a gente tem que lançar mão também de exames de imagem, né? Para avaliar como é que tá, exames de sono, né? Porque às vezes se o paciente tem uma apneia, né? Ele tem chance, né, de ter uma hipóxia, uma falta de oxigênio à noite no sangue. Isso objetivamente vai alterar mais ainda o funcionamento da nossa orelha. Imagina se esse paciente à noite passa a noite toda fazendo queda da saturação do oxigênio no sangue. É claro que se eu falei para vocês que o ouvido é metabolicamente tão ativo, ele vai sofrer influências dessa hipóxia. Então, assim, o entendimento do zumbido é um entendimento global. Você tem que entender o paciente como um todo, né? Como um todo. A Então, orelha assim, interna é um radar, né, então, do radar. nosso corpo, né? É um sensor, né? Sensor, desculpa, um Rapidamente é um sensor. sensor importantíssimo do nosso corpo, né? Ele tem uma função primordial, que é a audição, que é o que nos faz humanos, porque a partir da audição vem todo o processo de comunicação da raça humana. Então, a coisa mais humana que você pode ter é a É comunicação, verdade. né? É a audição e a expressão oral, É. né? Tipo assim, as pessoas com deficiência auditiva, eles têm mais dificuldades, né? Mas hoje em dia a gente sabe que a evolução é muito favorável quando você faz implante, essa coisa toda. Então, assim, tem que reabilitar essas pessoas, porque isso vai trazer consequências drásticas na vida de um paciente, né? Que é a questão da comunicação, né? É o É. humanismo, E né? quantos pacientes falam que a vida melhorou demais depois que começou a tratar o zumbido? Porque aí começa a tratar tudo. É. Aí a qualidade de vida. Exatamente, exatamente, né? E é muito importante, porque na verdade, assim, eu sempre falo, olha, às vezes o zumbido chega, né, para te colocar, para te dar um cheque mate, dizer assim, olha, ou você cuida da Exato. sua glicose, que você tá virando diabético e tá lesando o seu ouvido, porque do mesmo jeito que você fica, né, vai tendo os problemas de retina na diabetes, você também vai tendo os problemas de perda de audição, né, por conta da diabetes, da pré-diabetes, né, e isso, se não for tratado, é lesão que não vai ser restaurada. Então, a Exatamente. coisa mais importante é prevenir, né, prevenir. Tem uma pergunta Exa- aqui interessante da Sil, que é o seguinte: Lígia, quando tem zumbido, tem que fazer ressonância magnética? Nem sempre. Existem alguns sinais que nos indicam. Tem o zumbido com uma perda de audição unilateral. Geralmente a gente pede, porque a gente está investigando o que provocou a perda de audição. Não é especificamente o zumbido. É bom, tem uma lesão aqui, eu preciso investigar. Né? A gente sabe que as lesões mais benignas, que vêm com desgaste, com o tempo, elas costumam ser simétricas. Quando a gente tem uma diferença importante entre as duas orelhas, a gente precisa sim, tá? Mas isso é muito da investigação médica ali, tá? É para investigar a causa da doença, da Tem, perda. tem um comentário aqui da Franklene Lene. Eu não tenho perda, já fiz ressonância, já fiz exames, não sei, Frank, seria exames de sangue laboratorial, e não deu nada. Porém, o zumbido tipo chiado aqui persiste. Ítalo, você pega esse paciente, você pede todos os exames, você fala, nossa, tá tudo certinho, os exames de imagem tudo ok, os exames audiológicos tudo ok. Além da questão, de repente, muscular, que você poderia pensar, né? Existe alguma outra questão aí que você poderia pensar para esse paciente? Olha, primeiro,
Quando você disse os exames foram todos normais, precisa ver quais foram os exames, como é que aquilo que você falou antes, né? Dificilmente os exames, assim, hoje, eu atendo o zumbido há 30 anos, né? Então, assim, hoje, se você investiga mesmo, dificilmente vai ser tudo 100% normal. Se você pedir audiometria, audiometria de altas frequências, emissões, Bera, você vai ver que tem uma série de exames, por exemplo, audiométricos, e algum tipo de lesão você vai ter. Rara, olha, eu acho que nos últimos 5 anos eu não encontrei nenhum paciente que tenha 100% dos exames normais. Então, começa por aí, né? É, quando você tem a maior parte dos exames normais, né, sem dúvida nenhuma, mesmo ainda, atualmente, os estudos dizem que tem lesões tão escondidas que você não consegue identificar com esses exames. Mas com os exames que a gente tem hoje, dificilmente vai dar 100% normal, tá, Karina? E assim, a parte metabólica é importante nesses pacientes, porque às vezes, né, a parte metabólica ela se resolve transitoriamente, assim como a parte muscular, né? Assim como a parte muscular, às vezes você tem um bate, fica inflamado, zumbido, né? Por exemplo, tem um paciente que me procurou hoje que ele nunca tinha tido zumbido, sexta-feira ele sentiu uma dor no ouvido, né? E o zumbido, e uma sensação de ouvido meio tampado. Hoje de manhã eu avaliei ele tinha uma membrana normal, mas ele tinha uma super contratura nesse feixe aqui do esternocleido mastóide, que é um músculo que tem aqui, uma dor na palpação da articulação temporomandibular, provavelmente ele estava com a DTM, né? E é uma coisa transitória, porque às vezes você trata isso e o zumbido melhora, né? E às vezes o zumbido não melhora, esse paciente tem que ser investigado. Enfim, só para finalizar, é muito difícil ser 100% normal, tá? Então seria bom realmente olhar com o olhar de um especialista em zumbido para ver se realmente é 100%. Mas mesmo esses pacientes que você não encontra muitas coisas, há terapias musculares, as terapias emocionais, às vezes alguma correção metabólica, às vezes até uma suplementação. Às vezes vem um paciente que tem uma vitamina B12 ali em 400 e às vezes a gente repõe vitamina B12 porque está 400 fora da célula, mas dentro da célula pode estar menor. Tem outros parâmetros que a gente usa para entender se a vitamina B12, por exemplo, dentro da célula está menor. E às vezes você repõe a vitamina B12, mesmo tendo a taxa lá dentro de uma certa normalidade, o paciente sente uma melhora do zumbido. Então, também quando esse maior parte desses exames aí está normal, quando a gente olha com olhares muito investigativos, talvez a gente consiga ter uma melhora. Eu tenho vários pacientes que melhoram, né, quando a gente faz alguns testes terapêuticos. Então, precisa ver o jeito da coisa, realmente, né? Tem um questionamento aqui, na verdade ele afirmou, o Geraldo Aquiles falando aqui que tem zumbido e tontura, que não está tendo nenhum tipo de tratamento satisfatório. Geraldo Aquiles, veja se você está buscando um otoneuro, de preferência. Por exemplo, aqui temos 2 otoneuros, tá? Então, busque esses profissionais para poder te ajudar, que são realmente profissionais bem especializados nesse assunto, tontura e zumbido, tá bom? Descendo aqui, a Débora 301, ela perguntou o seguinte: a hipnose ou a hipnoterapia pode ser uma alternativa para a melhora ou talvez a cura do zumbido? Olha, Débora, eu já vi vários estudos, já tive a oportunidade de ler vários estudos, muitos falando sobre alguns pontos satisfatórios, no sentido assim, de controlar mais esse zumbido, de você lidar melhor com esse zumbido, né? Mas normalmente quando outros tratamentos feitos não surtiram efeito, tá? Eu particularmente, eu nunca faço esse encaminhamento, a não ser que um paciente meu me peça e me pergunte: Karina, você teria alguém para me indicar? Eu tenho, porque eu prefiro indicar alguém do que meu paciente procurar por aí. Ainda mais nessa área de hipnose, que eu acho bem delicada, né? Então, eu fui em busca de um profissional realmente competente, um profissional ético, correto, para eu poder indicar quando o meu paciente pede. Mas a literatura mostra diversos casos, como casos quem tem audiometria normal, tem melhores respostas, tem casos de pacientes que fizeram hipnose durante a sessão, não percebia o zumbido
naquele momento que estava lá na sessão daquela hipnose. Então, tem relatos, né, que a literatura coloca aí. Vocês teriam experiência com hipnose? Indicam para hipnose? Olha, eu tenho uma certa experiência porque eu já fiz um curso de hipnose, né? Então, eu não acho que a hipnose é uma alternativa interessante para o zumbido, mas isso é uma coisa, né, Boa. Tá. minha, né? É uma indicação minha, né? Tem alguns colegas, né, que indicam, né, hipnoterapia, mas realmente eu gosto de indicar para alguns profissionais específicos e eu não acho que essa é uma das primeiras alternativas, nem segundas, nem terceira. Então, realmente, se você me disser assim, então você recentemente, olha, eu acho que tinha umas duas pacientes nesses 30 anos que eu indiquei, porque como a Karina falou, ela disse, doutora Ítalo, o senhor conhece alguém? Eu digo, conheço, se você Sim. quiser tentar, né? E assim, eu não vi grandes melhoras. Assim, as melhoras que a gente chama, os relatos são relatos que a gente chama É. anedóticos, né? Anedótico que é engraçado, e anedótico porque são inusitados, né? E eu não sei se melhorou porque o paciente ficou mais tranquilo, porque elaborou outras questões emocionais, né, que estavam ali para serem elaboradas, e às vezes a hipnoterapia, né, ajuda em algumas coisas, alguns traumas, alguns estresses pós-traumáticos, né? Eu tinha uma paciente minha que ela sofreu um abuso e a hipnoterapia ajudou muito ela na resignação, realmente na elaboração desse trauma, dessa dor que foi imensa para ela. Então, de um modo geral, ela melhorou em tudo, né? Ela não melhorou no zumbido especificamente, né? Esse foi um dos casos bem emblemáticos que eu tive, né? Isso deve fazer uns 5, 6 anos. É uma menina que sofria muito, menina jovem, né? Que eu acho que a hipnoterapia ajudou bastante ela. E ela fala, ela cita isso. Agora, pro zumbido mesmo, não é uma opção costumeira minha, sabe? Também para Eu acho mim, que não. tem Com coisas que certeza Também eu não. não. indico, Eu né? também não, eu ia justamente comentar isso, que eu acho que se ajudar é pensando nessa possibilidade de ajudar condições que vêm juntas, né? Vêm associadas e que são fatores de piora. E aí, melhorando uma coisa, a gente acaba desatando outros nós, Tá. né? É Tem isso. um comentário aqui interessante do Tiago Guzman. Se eu dormir um pouco após o horário do almoço, por exemplo, eu percebo o zumbido aumentar. Eu até postei recentemente um estudo que saiu aqui no meu Instagram e que eles relacionaram esse aumento a algumas questõezinhas. Às vezes a pessoa faz um bruxismo, dependendo de onde você dorme. Você pode tensionar aqui a cervical, que às vezes a gente faz esses cochilos no sofá. Não sei, de repente, se nesse período você faz alguma apneia, né? Ou eles relacionam muito como foi o seu dia, se você está fazendo atividade física, se você está estressado, ansioso, isso também influencia. Mais alguma coisa, Lígia? Você que é da área de sono? É, não, eu acho que você citou aí os principais fatores que a gente pode associar, e a gente tem que lembrar também, tem alguns pacientes que, por exemplo, geralmente as pessoas não associam, a gente tem que ir buscando, que tem, por exemplo, enxaqueca. Pacientes que têm enxaqueca quando faz um sono irregular, e aí até para mais, até um sono no horário ativo, costuma piorar dos sintomas da enxaqueca. E tem alguns pacientes com todo, só um exemplo a mais, né? Pacientes que têm zumbido e enxaqueca, às vezes, quando ele está pior da enxaqueca, o zumbido piora também. Claro. Né? Pacientes que têm migrânia vestibular, e aí esse sono irregular pode ser mais um fator estressor. Mas especificamente, tirando esse caso, eu concordo. Os casos de apneia, porque tem aquela hipóxia intermitente, e a parte somatosensorial mesmo, nos casos musculares. É isso mesmo. Muito É o bom. que a gente consegue Ó, entender e associar. eu até passei um pouquinho hoje, como é a última live do ano, passei uns 10 minutinhos até para atender todas as perguntas de vocês, né? Vamos finalizar por aqui, que amanhã a gente tem muita coisa, muito trabalho aí pra gente. Então, antes de mais nada, tem algumas pessoas comentando aqui, como eu faço para me consultar com vocês? Ó, aqui em cima, clica nessa setinha aqui que tá apontando para baixo. Clica aqui, você vai entrar na página dos três. Dos três. Para quem vocês quiserem, manda uma mensagenzinha lá inbox, no direct, e pergunta qual o contato da sua clínica,
para eu poder fazer a consulta, tá bom? Que aí fica mais fácil, tá? Queridos, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem das pessoas que têm zumbido. O que vocês gostariam de deixar hoje de mensagem para eles? Lígia, o que você gostaria de falar dessas pessoas que ficaram aqui com a gente? Primeiro que não percam aí as esperanças, mas que foquem a sua atenção na busca realmente de profissionais capacitados, porque tem muito o que se fazer pelo zumbido, né? E realmente, assim, conhecimento abre a cabeça, abre portas e dá direcionamento, tá? Tem pacientes, tem pessoas que já ficam bem só de ter informação adequada. Às vezes ela até já teve o atendimento que precisava, mas não teve a informação. Mas fora isso, indo atrás de profissionais capacitados, sempre é possível ter melhora. Excelente. Ítalo. Não, eu acho que assim, essa primeira ideia, né, que realmente a gente não deva desistir, né? A segunda ideia é que nem todo paciente vai, né, curar do zumbido, mas que a gente vai, de alguma forma, conseguir melhorar a qualidade de vida, né? Para que o paciente possa ter uma vida, pelo menos, salutar, uma vida, né, uma qualidade de vida boa, para que ele consiga lidar com o zumbido, né? E nada melhor do que essa parte cognitiva, como a Lígia falou, né? De entender o que tem, né? De lidar com o que tem de uma forma, assim, uma certa competência cognitiva em relação a entender o que tem, né? Porque ninguém melhor do que você mesmo para entender o que tem, para saber como lidar com aquilo de uma forma melhor, né? Para a gente tratar os medos, entender dos riscos, que talvez os riscos não sejam todos aqueles que a gente acredita, que o zumbido vai aumentar, que o zumbido vai deixar a gente maluco, né? Que o zumbido vai deixar a gente surdo, porque a maior parte dessas coisas não é verdade. O zumbido não deixa ninguém surdo, o zumbido não, teoricamente, o zumbido não passa de determinado volume, ele tem um limite, né? Que ele vai ter pequenas variações, mas para isso você tem que passar com uma pessoa que vai te explicar e vai corrigir todas as suas informações. Portanto, eu também rogo que vocês evitem ler coisas, né, em blogs né, de zumbido, né, por quê? Porque muitas vezes a gente não tem profissionais ali, né, e a gente termina assumindo o sofrimento de alguém que também estava precisando dessa ajuda. Porque alguns estudos mostram que, inclusive, quem está escrevendo, né, relatando os casos na internet são exatamente aquelas pessoas que estão sofrendo mais. Porque os outros pacientes que têm zumbido e que não sofrem tanto, eles não vão escrever coisas na internet. Se vocês quiserem seguir algumas páginas, sigam páginas, né, de pessoas que trabalham com isso, né? Trabalham com o zumbido, porque senão a gente pode, né, cair, né, na ratoeira de ver coisas como essas aí, o zumbido da demência, aquelas coisas milagrosas que você vai comprar na internet. Eu tenho vários pacientes que compram aquele pool de vitaminas na internet, gastam uma fortuna com aqueles sons milagrosos. É tudo mentira, gente. Isso não é, né? Procurem páginas de pessoas, né? É, assim, competentes, né? Ah, eu quero ler sobre zumbido. Vai lá no British Tinnitus Association, no American Tinnitus Association. Sigam a página da Karina, sigam o Zcast da Lígia, quer dizer, né? Então são pessoas que, na verdade, estão comprometidas com o entendimento adequado do zumbido, né? Então é isso. Não Obrigada, Ítalo. Que absurdo. Eu nem falei sobre o Zcast aqui. A gente está tão... Gente, no Spotify, Sim, Zcast. Zcast, tudo sobre zumbido, um projeto legal que eu tenho com uma colega querida também, aí, Incrível. a Sandra de São Paulo. Ítalo e a Karina já participaram, né? Inclusive o episódio da Karina é o próximo Ah, para ser legal.
publicado. E lá também é mais uma fonte aí de informação relevante. Depois, quem quiser também, eu passo direitinho na minha bio também tem, é fácil Excelente. chegar lá no Zcast. Mas puxando o gancho do que o Ítalo falou, sempre preste atenção em duas coisas. Se vocês virem alguma publicação, algum vídeo ou texto falando duas coisas, corram. Que é o seguinte: achamos a cura para o zumbido. Esse medicamento vai curar. Quando falar assim, achamos a cura, alguma coisa, corre. É golpe. Segundo ponto. Golpe. Quando eles pegam pelo pânico, pelo medo, como esse vídeo, eles falam no início, o zumbido pode dar Alzheimer, o zumbido pode dar demência. Aí no final eles vendem o produto deles. Porque eles vão atingindo o seu medo. Quem é que quer ter Alzheimer? Ninguém. Aí o que eles vão fazer? Vamos pegar esse pessoal pelo medo. Vocês já estão com medo, já estão com receio do zumbido. E vem um vídeo que estão usando, inclusive, a voz do Drauzio Varela, do Fábio de Mello, que inclusive já denunciaram, né, para ficar mais fidedigno. Aí no final eles vendem o produto deles e, logicamente, muitas pessoas acabam caindo nessa situação. Então, cuidado com coisas que te tragam pânico. Tá? Informação correta, com gente ética e correta, não vai mexer com o seu medo. Muito pelo contrário, tá? E nada de a cura do zumbido chegou. Nada disso, tá bom? Tudo isso é fake, tá, gente? Muito bem, eu quero agradecer demais a presença dos meus queridos amigos, Ítalo e Alígia. Muito obrigada, mais um ano. Próximo ano, obviamente, vocês estarão aqui de novo, né? E eu agradeço de coração todos vocês que participaram aqui ao vivo, fizeram perguntas, ou aqueles que ficaram caladinhos, mas estavam aqui até o final, ouvindo a gente falar, né? Que vocês aprenderam de alguma forma. E aí, próximo ano, em fevereiro, eu estarei de volta. Vou tentar fazer mais lives de pessoas com remissão total. Eu acho que isso traz uma esperança. Vamos torcer aí para as pessoas se empolgarem a mostrar o rostinho aqui ao vivo para poder ajudar vocês que têm zumbido a ficar com mais alegria no coração aí, pensando aí que pode ser possível, né? Uma remissão ou um alívio aí de zumbido, que é mais comum. Tá bom? Um beijo, Feliz Natal a todos. Feliz E Natal, bom Lígia. 2025 a todos Beijo. também, tá bom? Beijo, gente. Marina, Tudo de até bom. amanhã. Querido. Beijo, tchau. Beijo, Tchau, 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 tchau. gente. Boa Boa noite. noite. Tchau, beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.